Oi, gente, vamos para mais um Provérbios hoje? Hoje, Provérbios 29 de novembro, respectivamente, Provérbios 29 na Bíblia, né? E como sempre, eu vou ler aqueles capítulos que para mim hoje estão fazendo sentido, tá bom? E aí depois você na sua casa faça a releitura, né? E também com a condução do Espírito Santo, tire desse texto maravilhoso as chaves, né? Para o dia, para a vida, né? Isso aqui é sabedoria para a vida, tá, gente? Muita gente quer estudar provérbios com o intuito de fazer dinheiro propriamente dito, mas não, isso aqui é sabedoria. E aí, realmente, a prosperidade financeira vem, porque é uma consequência. Mas o que a gente tem que buscar aqui sempre, primeiro, é a comunhão, é a sabedoria, é a comunhão com o Espírito Santo. O que eu posso tirar daqui para mim, para eu me tornar uma pessoa melhor todos os dias, né? Eu que sou casada, sou mãe, sou filha, né? Tenho os meus maravilhosos pais, tenho sogros, cunhados, sobrinhos. O que eu posso tirar daqui para eu contribuir para a minha vida, né? E para todos à minha volta, para fazer a diferença na vida dos meus amigos, como terapeuta também nos meus atendimentos, né? Então vamos lá. Vou ler o 3 já, tá? Vou ler o capítulo 3, o versículo 3. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. Aqui ele fala companheiros de prostitutas, mas aqui a gente pode entender como vícios, tá? Porque a prostituição é um vício, vício por sexos, que leva também a mau uso do dinheiro, mau uso do tempo, mau uso da energia sexual e também ao consumo de drogas. Então a gente engloba todo um conglomerado aí de vícios, tá? Então assim, o homem de sabedoria alegra seu pai, porque aquele que tem sabedoria, ele vai pensar duas vezes em se envolver com vícios. Ele vai pensar, poxa, isso me faz bem ou isso me faz mal? Que tipo de lucro eu terei com isso? Não é? Então ele tem uma sabedoria para, antes de agir, ele pensar. E isso alegra o pai, né? Isso alegra o pai, né? O Pai Celeste, o nosso Deus, mas isso também alegra os nossos pais aqui na Terra. Porque, imagina, por exemplo, eu tenho a Júlia, ela tem 6 anos. Mas imagina quando ela tiver seus 20 anos, né? Coloca aí. Se ela andar pelos caminhos maus, né? Os caminhos ruins da vida, como que eu vou me sentir? Por outro lado, se ela prosperar, e aqui de novo, prosperidade, aqui eu estou falando não só de dinheiro, estou falando prosperidade em tudo. Como mãe, como, sei lá, como minha filha, né? Como tudo. Como será que ela. Como que eu ficaria se eu visse a Júlia montar uma família maravilhosa, crescer profissionalmente na profissão que ela escolher, que é um direito dela, ser feliz, ter comunhão com o pai, né? Ser uma filha temente a Deus, ou seja, respeitar a Deus em primeiro lugar. Como será que eu me sentiria? Claro que feliz. Então, ela, de certa forma, alegraria meu coração. Da mesma forma, nós com Deus. Será que nós estamos alegrando o coração do Pai? Você já fez essa pergunta? Será que nós estamos alegrando o coração do Pai? Ou não? Né? Faz essa pergunta para você mesmo. Como tem sido a sua conduta? Eu sempre falo isso. Pecado é tudo aquilo que eu faço que faz mal para mim e para os outros. Se está fazendo mal, então significa que não está agradando o coração do Pai. Daí você já tira. Faça uma avaliação de consciência. Tá bom? Vamos lá pro 5. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Uma coisa, gente, é elogio sincero, que vem do coração. Outra coisa é a pessoa elogiar só porque tá com segundas intenções, porque quer algo em troca. A vida, os relacionamentos, realmente é uma troca, há uma troca. Você não vai plantar um pé de alface não esperando comer alface. Você não casa, você não arruma um namorado não esperando ter algo em troca dele. Da mesma forma, a pessoa quando ela faz o elogio, ela quer algo em troca. Só que a diferença é que quando a gente tá com um intuito genuíno, com algo verdadeiro dentro de nós, sim, é uma troca. É uma troca, mas é uma troca sincera, é uma troca justa.
O ruim é quando a pessoa tá com fingimento, com falsidade. Eu sou terapeuta, as pessoas me procuram porque elas querem algo em troca. Elas querem uma escuta ativa, elas querem empatia da minha parte, elas querem meu respeito, elas querem a minha atenção. Se eu não oferecer isso a elas no meu atendimento, uma escuta ativa, um respeito, um acolhimento, elas não voltam mais. Então elas querem algo em troca. Só que o interesse delas é genuíno, é justo, é para uma melhoria contínua. O ruim é quando eu estou me aproximando de uma pessoa porque eu estou preocupado só comigo, porque eu quero algo a mais, porque eu estou com ambição, porque eu estou querendo melhorar o meu ego, porque eu estou querendo usar ela de trampolim para eu ir para o próximo nível. Não porque eu quero caminhar junto com ela. Tem uma diferença, tá? Veja se faz sentido. O homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se zangue, quer se ria, não terá descanso. Isso é interessante. Eu fazia muito isso, hoje não mais. Ficar discutindo, querer ter razão. Não, eu preciso da última palavra, eu preciso fazer com que a pessoa me entenda. O meu ponto de vista é o que tá certo e pronto, acabou. Gente, independente se a pessoa é tola ou se a pessoa é sábia, existe o momento certo para falar. A palavra dita no momento errado se torna errada. Então nós precisamos ter sabedoria para isso, tá? Nós precisamos ter sabedoria para entendermos em que momento vamos falar, entende? Então, assim, não adianta eu querer discutir se a pessoa naquele momento ela não tá pronta para ouvir. A gente precisa ter sabedoria para sentir também o ambiente, como se fosse um tato. Medir, avaliar o ambiente também, tá? Não adianta ficar discutindo. Às vezes, aquele momento a pessoa às vezes não vai entender mesmo. Aí, com o tempo, tudo aquilo acalma, a pessoa entende, tá? Então vamos ter mais sabedoria. A gente tendo esse tipo de sabedoria, a gente evita um monte de problemas. O tolo revela todo o seu, aqui no 11, tá? 29:11. O tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio guarda até o fim. Tem coisas, é assim, é preciso ter sabedoria. Tem coisas na nossa vida que a gente não precisa ficar falando para todo mundo. Tem coisas na nossa vida que nós não precisamos ficar falando para todo mundo. Eu tô com um problema, eu sou casada com o Dário, que é uma bênção de Deus na minha vida. O meu casamento não é perfeito. O casamento de ninguém é perfeito. Não adianta, se alguém falar assim pra mim, falar pra você, meu casamento é perfeito. Gente, são duas pessoas com infâncias diferentes, adolescências diferentes, crenças e culturas diferentes, carga genética e emocional diferente convivendo no mesmo ambiente, formando uma só carne. Às vezes vai dar atrito. Só que a gente precisa ter paciência e sabedoria. Entende? É preciso saber escutar, escuta ativa. Se colocar no lugar do outro, ter empatia. Não é bater de frente. Entende? Então, assim, não adianta eu pegar e, por exemplo, aí tive uma discussão com o D, a gente se desentendeu, por exemplo, sobre a educação da Júlia, alguma coisinha ali. E eu ir sair falando pras minhas irmãs, pra minha sogra, pro meu cunhado, enfim. Ir lá e contar, e falar mal do D. Deu ao meu esposo, Dário. E falar mal dele. Que sabedoria é essa? Que sabedoria tem nisso? Não faz sentido. Gente, quando nós temos algum problema, nós precisamos procurar um profissional especializado, um profissional que possa realmente te ajudar naquilo. E o ideal, aqui eu deixo uma dica também, porque hoje em dia tem muita gente que diz que é bom naquilo, que faço acontecer, e na verdade não faz. Então, por exemplo, eu sou terapeuta. Se a pessoa precisa de um terapeuta, investiga a vida da pessoa primeiro. Por exemplo, não adianta eu procurar um profissional, supondo que eu estivesse em crise no meu casamento, não adianta eu procurar alguém que tem um casamento todo destruído para me dar um conselho. Ela não tá conseguindo resolver, ele ou ela não tá conseguindo resolver o próprio casamento. Como é que ela vai me ajudar a resolver o meu casamento? Não faz sentido, entende? Então, assim, a gente procura ajuda especializada.
de Deus, primeiro, nossa primeira ajuda é Deus. A ajuda mais especializada que tem é o Pai, a comunhão com o Espírito Santo. É joelho no chão, é buscar intimidade, primeiro. Depois, a gente busca outros tipos de ajuda, com a condição espiritual. Busca um profissional, por exemplo, é questão emocional, busca um terapeuta. Aí a sua questão emocional é o quê? É o casamento, que não tá legal? Quando você for contratar um terapeuta, for buscar uma ajuda, avalie a vida desse terapeuta. Tem filho? Como que é a educação do filho? Como que é a questão do marido? Investiga. Hoje nas redes sociais é possível fazer isso. Ou busca indicação, tá? Porque às vezes você vai buscar orientação, ajuda de uma pessoa que não está pronta para te ajudar, e ao invés dela te puxar para um próximo nível, ela te leva lá para baixo. Ao invés dela ajudar, ela não vai ajudar, ela vai te atrapalhar. Pensa nisso. E quando for contar os seus problemas para alguém, avalia primeiro a pessoa antes. E, gente, na boa, vamos primeiro buscar o Pai. Ele tá aí, busca o Espírito Santo. Ele tá aí o tempo todo, tá bom? Vamos lá no 12. O governo que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. Eu falo do governo, mas aqui é o todo, tá, gente? Quando a gente confia no mentiroso, a pessoa chega te contando uma história, você não busca investigar a história, não escuta a sua intenção aqui, não faz pergunta, simplesmente toma aquilo como verdade. É a mesma coisa que eu estava falando aqui no anterior, quando você vai contar dos seus problemas com alguém. Investiga primeiro a vida da pessoa. Às vezes você vai desabafar com uma pessoa que está, não é por mal, mas às vezes a pessoa não tem a condição de te ajudar. E o que é pior, não te orienta da maneira correta. Entende? Olha, aqui tem o 15 que é meio não, a Bíblia ela não se contradiz, ela se explica. Mas muitas pessoas entendem isso aqui de maneira errada. Provérbios 29, 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. A criança entregue a si mesma, esse pedacinho, vou começar por ele, é aquela criança que faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Hoje em dia, as crianças já têm celular. Não estou fazendo aqui uma crítica, a minha filha tem celular. Não estou fazendo crítica. O que eu estou falando é o bom uso do celular. Água demais mata. A mesma faca que eu uso para cortar um tomate é uma faca para cortar um tomate, ou enfim, para cortar alguma coisa para preparar um alimento saudável para minha família. Tem pessoas que olham uma faca pensando, maquinando fazer um crime. Entendeu? Então, assim, é ter sabedoria. No celular tem muita coisa legal. Reserva alguns minutos do dia pro celular, mas não deixa a criança entregue a si mesma o tempo todo no celular, o tempo todo na televisão. Criança precisa fazer pergunta. A criança precisa ter espaço para ela fazer pergunta. A criança precisa ter espaço para ela conversar. A criança precisa ter espaço para brincar. Entende? Correr, se sujar, andar descalço. Brincar. Brincar. A criança precisa brincar. Eu falo com a minha filha, brinca. Ela tem 6 anos, ela já tem as tarefinhas dela em casa, as obrigaçõezinhas dela. Mas ela tem um momento dela ir no celular fazer o inglês. A escola dela tem uma plataforma chamada Elefantinho Letrado. Ela vai lá fazer as leituras dos livros dela lá no celular. Ela também tem leitura diária, que ela tem os livrinhos dela para ela ler em casa, gibis. Mas ela brinca e ela mexe com o celular. Não estou dizendo que a educação da minha filha é perfeita, mas eu procuro fazer o máximo que eu posso. Doce, alimentação, eu procuro controlar ela e assim, não é falando você não pode, aí ela fala por quê? Eu falo, por que não pode? Não, não é assim não. Por que você não pode? Ah, Júlia, porque, por exemplo, o açúcar faz isso, isso e isso. Então é gostoso chupar uma balinha? É uma bala. Uma bala, não é comer 3, 4, 5. Sorvete, um potinho de sorvete assim, desses pequenininhos. Ela divide em 2, 3 dias. Por miséria? Não. Por educação. Para ela entender que não é para ela comer tudo de uma vez. Para ela ter controle sobre o próprio organismo dela. Para ela ir se controlando, entendendo que não é a comida que controla ela, e sim ela que controla a comida.
É ela quem controla o paladar dela, não é o paladar dela que controla ela. É ela quem controla o estômago dela, não é o estômago dela que controla ela. Entende? Então, assim, é conversar. Eu sei que a maioria dos pais hoje trabalham fora, o pai e a mãe, questões financeiras, é difícil. Mas vocês precisam entender o seguinte, nós precisamos entender o seguinte, nós já fomos crianças, eles nunca foram adultos. Então, nós precisamos nos colocar no lugar deles, entender quais são as necessidades deles. Entendeu? Filho é pra vida. Filho a gente precisa treinar, porque senão, quando ele crescer, ele vai fazer como a gente falou aqui como nós falamos aqui no 3, que a gente começou com o 3, ó, o homem que ama a sabedoria alega o seu pai, entendeu? Se a gente ensina o nosso filho, no futuro ele vai nos alegrar sempre. Agora, se a gente não ensinar, eles vão nos envergonhar. Mas como que foi a base dele? Como nós educamos nossos filhos? Entende? Então, quando a gente for cobrar alguma coisa dos nossos filhos lá na adolescência, enfim, primeiro a gente tem que olhar. Como que eu eduquei eles? Como que foi o exemplo? Eu mentia e falava pra não mentir? Porque assim, o exemplo não é só na fala, é no comportamento, tá bom? No comportamento. Eu não posso falar pro meu filho, não minta, sendo que quando eu tô ali numa roda de amigos conversando e ele tá junto ali comigo, eu tô mentindo. Entendeu? Olha o exemplo que eu tô dando. Criança aprende por generalização. Entendeu? Se você falar pra uma criança que ouvir que um pinche é um cachorrinho, é um au-au, mas na frente ele vai ver um dog alemão, um dálmata, e ele vai falar au-au. Ela generalizou. A criança generalizou. Então, se ela vê a mamãe ou o papai mentindo uma vez, ela vai generalizar. Cuidado com isso. Atenção. Aí vem aquela questão da vara, né, que a gente já falou, que é a questão de agredir, porque as pessoas pensam que é assim, tá? Então, aqui na Bíblia tá dizendo que a vara e a repreensão dão sabedoria. Então, eu vou bater no meu filho, eu vou pegar um cabo de vassoura, eu vou pegar um chinelo, vou pegar alguma coisa e vou bater no meu filho. Se a gente, desde pequenininho com os nossos filhos, a gente souber a hora de falar não e explicar o porquê do não, conversar desde pequenininho, não vai precisar bater. Não precisa. Não precisa. Tá? É só conversar, é só na conversa. Entende? Não precisa espancamento. Fui criada numa casa de 8 filhos, né? 8 filhos, meu pai, minha mãe e 8 filhos. Eu não lembro de nenhum momento dos meus pais espancando meus irmãos, espancamento. Só que tinha conversa. Não tinha muito esse negócio de eu te amo, não. Mas tinha respeito, tinha exemplo, tinha empatia. Entendeu? Tinha orientação, tinha conversa. Então a minha mãe não mentia. A gente via isso. A gente também não podia mentir. Meu irmão, só de olhar pra gente a gente já entendia. Meu pai, só de olhar pra gente a gente já entendia. Entendeu? Então assim, é exemplo. A gente precisa dar exemplo. Castiga o teu filho e te dará descanso, e dará delícias à tua alma. Aqui castiga a correção, tá? Não, por que não? Por exemplo, Júlia, você precisa arrumar sua cama. Ela tem 6 anos, ela arruma a cama dela, junto os brinquedos, enfim. Ah, não fez? Vai ter que fazer. Eu não vou falar mais com você. Você vai fazer agora. Entende? Quando não precisa castigar, botar de castigo, gritar, xingar, chacoalhar, proibir de fazer qualquer coisa, deixar de comer qualquer coisa, cortar passeios, não é nada disso, gente. É a conversa, é só conversar. Uma conversa e exemplo. Tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele. Aqui é aquele que não tem escutativa. A maioria de nós é assim, quer só falar. Numa roda de amigos, eu tenho que pôr pra fora. Alguém fala um problema, eu quero falar que o meu problema é maior do que o dele, disputando pra ver qual problema é maior. Ah, eu tô devendo um cartão de crédito, eu tô devendo 3. E se a gente mudasse isso e ao invés da gente compartilhar os problemas, nós começássemos a falar das coisas boas, dos projetos, assim, isso é claro, com pessoas que nos inspiram confiança, tá? E para isso a gente precisa estar olhando para dentro, estar em comunhão conosco mesmo, né? Então, assim, ao invés da gente ficar o tempo todo
buscando disputar para ver quem tem o pior problema ou quem tem o maior desafio. E se a gente começasse a discutir projetos de vida, planos de vida, obviamente que com pessoas que você percebe, que você sente que quer ver a sua felicidade, né? Até porque pessoas que a gente percebe que só querem se engrandecer em cima da gente, que só fazem fofoca, esse tipo de gente, em amor, a gente precisa se afastar desse tipo de gente. Em amor, tá? Em respeito, se precisar de uma ajuda, a gente ajuda, mas se afastar, tá? Porque a energia, ela contamina. Ouvir mais, escutativa, ouvir mais, tá? E quando alguém vier pra você pra falar de um problema muito desafiador e você sabe que você não tem a condição de ajudar, oriente a pessoa a procurar uma ajuda especializada. Não queira você dar palpite, que às vezes você só vai atrapalhar. É um problema de saúde, a pessoa tá com uma dor no estômago. Aí você olha lá no Google, vamos olhar no Google? Aí olha lá, tô com câncer. E às vezes não era. Às vezes é algo banal, que resolve assim rapidinho. Aí a pessoa já não dormiu direito, já ficou preocupada, já... Entende? E aí você, com o interesse de querer ajudar, tava até com uma boa intenção, mas porque não teve a sabedoria, causou na pessoa um estresse desnecessário. Entendeu? O homem iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. São pessoas que se levantam da cama para brigar. Não param, não buscam uma comunhão com o Espírito Santo, não avaliam suas emoções. Simplesmente querem pegar o caminhãozinho jurídico que está dentro de si e descarregar no outro. Infelizmente, tem muita gente assim, principalmente no trabalho, no trânsito. O que nós podemos fazer? Respirar fundo e entender que aquilo é o lixo que ele quer entregar para você. Mas você precisa entender que você não merece. Então você recusa esse lixo. Você recusa esse lixo fazendo como? Se retirando, se afastando. É a melhor sabedoria. Não adianta discutir com pessoas nesse momento. Com pessoas que estão nesse nível, nesse momento, a melhor sabedoria é se afastar. Em oração, em respeito e em amor. Ponto. Em silêncio. Às vezes a melhor coisa é o silêncio. É o silêncio. E também não deixar aquilo tomar conta do seu coração. Entender que aquele é o momento da pessoa, mas que você não merece aquilo. Tá? A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Aquele soberbo que acha que ele é o poderoso, que acha que ele é o que manda. E a humildade aqui, gente, é entender que a todo momento a gente pode aprender. A gente pode aprender com uma borboleta, com o processo de transformação de uma borboleta de uma lagarta para uma borboleta. A gente aprende com crianças. A gente aprende com o casamento. O tempo todo nós estamos aprendendo e precisamos estar abertos para isso. O problema é que muitas pessoas se acham tão poderosas que elas não têm a humildade de sentar para aprender. Entende? O que tem parte com o ladrão odeia a sua própria alma, ouve maldições e não denuncia. Ladrão aqui, gente, eu vou falar gente mentirosa, gente fofoqueira, gente invejosa, tá? Alguém vem pra você falar mal de fulano. Vem uma pessoa falar mal pra você de outro. O que você faz? Você para e escuta, e ainda com uma escutativa? Ou você fala assim pra fulano, você já chamou essa pessoa pra conversar? Você já disse, isso que você tá falando pra mim, você já falou pra ela? Ah, não falei não. Então assim, ó, eu vou pedir pra você falar direto com ela. Eu não quero saber disso não. E aí você, ó, cala sua boquinha, não comenta disso com ninguém e sai de perto. Resolve lá com ela, depois que você resolver lá, belezinha. Acho que é melhor você ir lá falar direto com a pessoa. Acabou. O que era pra virar uma confusão, se resolve. Porque você resolveu sair de cena. Você resolveu tirar o seu corpo, a sua mente dessa confusão toda. A gente perde muito tempo na vida nos metendo em problema dos outros. Agora imagina se você pegasse parte desse tempo e pensasse em algo para você. Pensasse, por exemplo, em formas de multiplicar a sua renda. Em formas de ajudar outras pessoas.
fosse meditar, fosse fazer algum tipo de meditação, fosse ler algum livro, pegar algum livro, ler. E aqui eu tenho alguns livros aqui. É assim, a pessoa veio falar com você. Se não é algo que dá pra você ajudar, e se você vê que é fofoca, que é mentira, seja lá o que for, falar pra pessoa e falar com quem é o responsável, com quem é de interesse. E fica fora. Isso não é egoísmo, é ter respeito com sua própria vida, com suas horas de vida. Sabe? É melhor, a coisa mais importante eu acho que a coisa mais interessante do mundo é cada um cuidar da sua vida. Cada um cuida da sua vida, e aí quando a pessoa precisar de uma ajuda, você tá pronto para ajudar, desde que seja uma ajuda genuína, uma ajuda que não é fofoca, que não é interesseira, que não é mentirosa, que não é falsa. Indicar um caminho correto. Alguém está sofrendo de depressão, indica um profissional correto. E aqui estou eu, terapeuta, que tenho a capacidade de ajudar. A pessoa está com dor no estômago e não se sabe qual que é a causa. Busca um médico para investigar. Busca um terapeuta que ajude essa pessoa a respirar melhor, a se alimentar melhor, a cuidar melhor do seu corpo. E aqui estou eu também, que posso ajudar nessa parte. Tá com dor na coluna, busca um médico especializado. Entende? Uma orientação. Entendeu? Mas a gente precisa estar em paz conosco mesmo, para nos entendermos melhor. Aí a gente consegue ajudar o outro. Gente, é assim, ó. Primeiro nós precisamos ter comunhão com o nosso Pai, com o nosso Deus maravilhoso, cheio de amor. Condução do Espírito Santo, entrega, aceitação de Jesus como nosso Senhor e Salvador. Quando a gente faz isso, quando a gente faz essa comunhão com o Pai, aí a gente faz uma comunhão conosco mesmo, uma avaliação de como eu estou, me arrumo, me organizo por dentro, arrumo a minha casa por dentro, convido ao Espírito Santo, convido ao meu Deus para morar aqui. Depois disso eu estou pronta para ajudar os outros. Mas primeiro eu tive todo um preparo, eu não saí assim, só fiz uma maquiagem e saí. Não, antes da maquiagem, antes de qualquer coisa, é o dentro, é o interior. É a comunhão com o nosso Deus. O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. É assim, ó. É temer ao Senhor. Temer ao Senhor é ter respeito. É entender que Deus está acima de tudo. Em tudo que acontecer, dai graças, porque tudo é para o nosso crescimento. Tudo é para a nossa evolução. Jesus nunca falou assim, ó, vocês não vão ter problemas. E os problemas vão acontecer, fazem parte da vida. Mas quando a gente está com Deus, mesmo que a gente esteja, a gente consegue ter um pouco de paz, a gente entende que aquilo é uma fase e que vai passar. Abominação é para os justos o homem iníquo, mas abominação é para o iníquo o reto de coração. Legal, porque veja bem, quando você começa realmente a seguir o que Jesus disse, começa a ser justo, começa a buscar mais a palavra, a ser mais verdadeiro, o que acontece? Aquelas pessoas que gostam de fazer coisa errada se afastam de você. Ou às vezes até tentam te perseguir, te puxar para baixo, buscar alguma coisa do seu passado para te prejudicar. Tá tudo bem, faz parte do jogo. Você só precisa entender quem você é em Cristo. Porque, veja bem, o Pai nos ama. Não é pelo que a gente faz. É porque nós somos. Ele sabe da nossa essência. E é isso que a gente precisa começar a ver nas pessoas. A essência de cada um. Vamos parar de julgar. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil olhar para um assassino, para um cara que abusa, para um pai que foi ruim. E eu sei, é difícil. Mas nós precisamos olhar do ponto de vista de o que isso está causando em mim. O que isso causa em mim. E começar a me limpar de dentro para fora. Então a gente começa a entender um pouco mais e viver com mais leveza. É isso que a gente ensina nas nossas técnicas, através das nossas práticas terapêuticas do reprocessamento que nós fazemos. Gente, esse era o vídeo que eu tinha para hoje, tá?
Quero agradecer primeiramente a Deus, a condução do Espírito Santo, né? Sem Ele a gente não consegue fazer nada, a gente não é nada. E dizer pra você que assim, confie mais no Pai, tá? Confie mais em você, olhe mais para dentro. Desejo a você um bom dia, tá? Curta e compartilhe o nosso canal. Estou no Instagram, no TikTok, no YouTube e no Facebook. Compartilhe o nosso canal, aqui tem conteúdo de valor para te ajudar a crescer, tá? E mais comunhão com Deus em primeiro lugar e depois com você mesma, tá bom? Cuide mais de si, se ame um pouco mais, ok? Fique com Deus e até a próxima.